agora a aula mais esperada, a aula de tecnologia de carnes. Churrasco? É churrasco, mas também tem carne de panela. A aula de tecnologia de carnes será ministrada por mim, professor Dorival. Quando nós falamos em carnes, vocês já falaram para mim aí, devagarzinho, que vocês já pensam em churrasco. Um churrasquinho, né? O que faz lembrar? Um casamento, os amigos. Um churrasco é sempre uma boa pedida, né? Aquele cheirinho de brasa, a gordurinha batendo. Você pode tomar com vinho, ou tomar um guaraná, uma água, a sua escolha, né? Churrasco é sinônimo de alegria. E não existe churrasco, pelo menos na minha concepção e na nossa concepção, sem carne, né? Não há possibilidade, ó, essa picanha, fala a verdade, você ficou com vontade de comer essa picanha, a sua boca salivou, não salivou? A minha está salivando, olha, imagine a sua deste lado. Então, esse pedaço de carne, ele tem uma composição centesimal, que é a composição desta carne. O que é composição? Aquilo que forma um objeto, né? Um especial aqui é esse pedaço de carne. Ele é formado por quê? Por água, lipídio, proteína, minerais, vitaminas e carboidratos. Então, logo de cara a gente já percebe o que mais tem na carne: água. Agora você vai falar assim, Dorival, eu não como carne por causa de água. Eu como carne porque eu quero me nutrir com outros nutrientes. Água, eu vou na torneira e não vou pagar R$ 75 um quilo de água. É verdade, mas vocês vão perceber nos momentos posteriores o quanto que essa água ela é fundamental para a nossa nutrição, pelo sabor da carne principalmente, tá? Na aceitabilidade da população da carne. Então, o lipídio, vocês vão perceber como é importante o lipídio para o sabor da carne e também nutricionalmente, tá? As pessoas andam aí meio negligente com os lipídios, achando que ele não precisa. É necessário sim, tá? Minerais, alguns minerais fundamentais na nutrição de humanos, o ferro que é encontrado em grandes escalas nas carnes. E não podemos esquecer de vitaminas, né? Principalmente as vitaminas lipossolúveis que estão aderidas principalmente no lipídio. Então, nós vamos perceber que essa composição centesimal que compõe essa carne vão refletir tanto no valor nutricional como também no paladar, tá? No paladar das pessoas. Então, bora lá, vamos comigo, tá? Olha só. Então, aqui nós melhoramos um pouco aquela visualização, transformamos aqui num gráfico de pizza, como é conhecido, né? Então, o que é mais importante nisso tudo, né? Os carboidratos, apesar de ser encontrados na carne, não é uma fonte propriamente dita de carboidratos. Por quê? Porque o carboidrato dos animais, que é o glicogênio, ele é utilizado na transformação de músculo em carne. Então, ele é praticamente todo consumido. Então, o que nos resta em grande quantidade é o quê? Proteína, que está em torno aí de seus 21%, tá? A gordura e minerais, tá? E minerais. Agora, professor, isso é constante? Essa composição é fixa? Professor, Dorival, como é que é? Essa questão de gordura, eu vejo carne que é mais gorda, menos gorda, como é que é isso? Pois é, isso é extremamente variável,
nós vamos entender, tintim por tintim, como que isso acontece, essa variabilidade, não só de tipo de carne bovina, a espécie bovina, como de frango, de carneiro, de cordeiro, né? Um cordeirinho gostoso, assado. Já me repete lá os grandes amigos aí que eu tenho, que são especialistas nessa área de cordeiros. Então, nós vamos dedicar muito nessa aula a falar da carne bovina, tá? Mais especificamente da carne bovina. Mas nós também vamos falar um pouco de outros tipos de carne, assim, até como referenciais, tá? Olha só, aqui nós temos um exemplo de como que é variável por partes do animal, tá? Por partes do animal. Olha só, se nós compararmos o peito de frango da coxa de frango de um mesmo animal, nós vamos perceber que a quantidade de gordura, olha aqui, ó, a quantidade de gordura, ela vai variar do peito, que é uma parte de baixa quantidade de gordura, e a coxa de frango, que tem 3 vezes mais, em média, gordura. E quando eu aumento essa quantidade de gordura, ó, eu diminuo a proteína. Aí você vai falar assim, professor, isso é ruim? Depende, tá? Por exemplo, você vai assar um peito de frango, fica uma coisa muito seca. Por isso que muitos colocam bacon no frango, né, no peito de frango, faz um medalhão de frango. Já uma coxa de frango é muito mais suculenta. A coxinha da asa é mais suculenta ainda, por quê? Porque tem gordura. Então, ó, vamos lá. Nós já estamos entendendo que a composição da carne, ela vai variar de acordo com a parte do animal, tá? A parte do animal. Vamos lá, vamos para frente, que atrás da gente não podemos esperar que o tempo urge. Então, nós já falamos um pouco de qualidade de carne. Como que nós podemos medir a qualidade da carne? Já pensou nisso? Você já pensou como que nós podemos medir a qualidade da carne? Pois bem, um grande referencial, e que é o determinante, tá? O nosso país, o Brasil, teve sempre grandes inserções no mercado, porque sempre respeitou os protocolos de quê? Os protocolos de sanidade. Uma das maneiras que a gente pode medir a qualidade da carne é se ela é uma carne sã, ou seja, tem ou não doença, transmite ou não doença, né? Então, isso é um referencial importantíssimo. Primeira coisa que qualquer frigorífico vai fazer é ver a questão da sanidade. Então está lá a vigilância vendo se essa carne é apta ou não ao consumo humano. Uma outra forma de nós medirmos qualidade de uma carne é pelo valor nutricional, tá? Mais ou menos gordura, é bom ou ruim? Tá? Isso aí fica por nutricionista, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, se eu quero crianças que estão em crescimento, uma carne com maior valor de proteína é muito melhor do que uma carne com menor valor de proteína. Isso é muito fácil de nós raciocinarmos. Um outro aspecto de nós observarmos a qualidade da cor, opa, tá vendo? A idade chega e as trocadilhos de palavra também, né? A qualidade da carne pode ser medida pela cor também. Você vai lá numa gôndola do supermercado ver aquela carne, isso eu estou falando crua, tá? Aí você olha lá, esbranquiçada, preta. Você vai falar, não, essa carne recebeu uma pancada, por isso que ela está preta. É de um animal velho, por isso que ela está preta. E assim vai. Então, e diz também os filósofos egípcios, brincadeiras à parte, né, que nós comemos com os olhos. Né? Se não está com um visual agradável, a gente logo repulsa. Isso é também importante, porque a cor, muitas vezes, nos mostra que
essa carne está estragada ou não, se tem um crescimento microbiano, então se ela está ficando mais esverdeada. Então isso tudo é fundamental na hora de nós analisarmos a qualidade da carne. Suculência, minha boca chega a salivou quando eu penso numa picanha bem assada, uma costelinha de porco. Então, fica assim, salivando, 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 suculência. O que é a suculência? Podemos estar falando mais especificamente, tá? Mas suculência, eu vou dar assim uma sensação de suculência para você. Pensa numa picanha bem assada, quando aquele pedacinho de gordura vai assim no céu da boca e preenche todo o palato, e aí vem aquele caldo que bate assim na língua e preenche toda a cavidade oral. É isso que é suculência, ou seja, é o caldo, mas não é um caldo qualquer, é um caldo de nutrientes misturado com gordura, e aquilo dá uma palatabilidade fantástica. Isso é suculência. Isso eu estou falando de maneira muito prática, tá? Muito prática, muito prática. Maciez. Maciez é uma coisa maravilhosa. Só que tem pessoas que não gostam de carne tão macia. Você já pensou nisso? Pois é. Eu já tive essa experiência de que a maciez, muitas vezes, tem pessoas que não gostam de carne macia, gostam de uma carne mais firme. Principalmente as pessoas mais de fazenda, pessoas assim acostumadas mais com a lida, gostam de uma carne mais firme, tá? Não necessariamente precisa ser também um tijolo, né? Mas uma carne mais firme. Mas assim, professor, então a carne dura não tem qualidade? Tem. Vai ser um referencial de que como nós vamos trabalhar. Se é uma carne muito dura, a gente não vai assar, a gente não vai fazer um bife dela, nós podemos fazer uma carne de panela, nós podemos fazer uma linguiça, nós podemos fazer um hambúrguer, tá? Então, a maciez, ela é um referencial de qualidade, principalmente no churrasco, principalmente no bife. Em testes sensoriais que fazemos, observamos, e vários autores já observaram, que as pessoas preferem carnes mais macias e elegem ela como uma carne de melhor qualidade. Então, um dos referenciais é a carne macia. O aroma, você chegou naquela cozinha, nem expôs na boca e você já falou, essa carne presta ou não presta? O aroma também é um referencial de qualidade, tanto na aceitação como na rejeição. E é importante, se você chegou uma carne com um cheiro que não é característico, um cheiro de muito enxofre, é sinal de crescimento microbiano. Então também você pode medir a qualidade da carne pelo aroma. E lá, sabor. Aroma, sabor, sim. Sabor também é. Tá? Nós podemos medir a qualidade da carne pelo sabor. Nós podemos falar que uma carne é de melhor qualidade ou não pelo sabor. Você colocou a carne na boca, sentiu o cheiro dela, não é característico, não é o padrão, é uma carne de menor qualidade. Se você for destinar uma carne para painéis sensoriais ou para o consumidor comum, tá? No churrasco, uma carne com menor sabor, logo vou falar, essa carne não é de qualidade. E mais adiante eu vou estar falando mais, e nós vamos estar discutindo melhor o que é o sabor e qual que é essa importância dele. Vamos respirar? É importante também nós pararmos. Vocês estão entendendo? Tá? Raciocinou alguma dúvida? Esse é o momento aí de você estar falando. O que é o sabor? O sabor é uma mistura de quê? Do cheiro. Você nem sentiu, nem pôs a carne na boca, você só sentiu o cheiro, você já vai falar assim, essa carne é boa, uma carne bem preparada.
Gosto. Gosto é diferente de sabor? É sim. O gosto é o gosto por si só. O sabor é a mistura do aroma com gosto e mais alguma coisa. O que será? Barulho. Barulho? Olha, vou dar alguns exemplos para você de como o barulho influencia no sabor. Você vai no comprar olha, não é propaganda, tá? Uma batata que você vai comprar lá no, sei lá, McDonald's. Aí você pegou a batata e fez aquele barulhinho, já te dá saliva na boca. Ou se não, aquela batata de saquinho, quando você quebra a batatinha, sabor, tô usando batata, né? Mas vem cá, se você for num restaurante, chega lá um barulho, gente gritando, e você já vai rejeitar essa comida, ou senão não vai falar que não é uma eleger ela como uma de melhor qualidade que você já comeu. E a cor também participa do sabor, tá? Você só de olhar um bife, você vai falar que ele está ou não saboroso. Ó, esse bife tem a potencial de estar saboroso, ele é saboroso. Por quê? Ele está do jeito que você gosta. Se você gosta de uma carne mal passada, pela cor você fala, essa carne não presta. Tá? Então, a cor é fundamental na construção do sabor. Agora tem uma palavra nova aí, né? Marmoreio. O que é o marmoreio? Marmoreio são partes de gorduras que você vê dentro da carne, intramuscular e intermuscular, tá? Mas basicamente, intramuscular, você vai ver aquela gordura ali. Não é aquela gordura que sobressai a carne, a gordura dentro da carne que você vai olhar. Isto é fundamental na suculência da carne, tá? É fundamental. E não só da suculência, tá? Porque nós vamos perceber que essa gordura, o perfil do ácido graxo, o que é o perfil do ácido graxo, professor? É como essa gordura é construída, quais são os ácidos graxos que tem ali, vai influenciar também no sabor. E quanto mais marmoreio você tiver, mais a influência desses ácidos graxos você vai ter. Mais influência dessas substâncias lipofílicas você vai ter. Então, e o fim disso tudo, né? O fim desse marmoreio é a suculência, que é esse caldo saboroso, esse caldo consistente, formado por gorduras, proteínas, água e tudo mais. E você precisa disso para que essa carne esteja suculenta. Maciez também participa do sabor. Olha só, se você fizer um teste, qual é a carne mais saborosa? 90% das pessoas vão eleger a carne mais macia. Tá? Então ela participa da construção do sabor também. Tá? Ela não é só, você não só pode medir a qualidade da carne pela maciez, mas como ela também vai influenciar no sabor, que é o fim do que basicamente a gente quer, né? Por quê? Se nós observarmos, se nós não gostasse tanto do sabor, nutricionalmente a gente pegaria aí, sei lá, uma injeção com alguns aminoácidos, colocaria na veia. Eu estou falando assim, ou se não, botava um soro com glicose, porque a gente quer também, é prazeroso comer, né? É um prazer. Alguns diriam que comer é uma arte, né? Vamos lá. Você nem comeu aqui carne é essa? Picanha. Vocês estão com din-din no bolso, né? Din-din no bolso. Picanha, picanha. Qual a picanha mais saborosa? Esta aqui? Esta? Exatamente. Você nem comeu, hein? Nem comeu e já elegeu ela mais saborosa. E olha aqui, ó. Vamos observar como que a cor, o visual, é importante na aceitação. Só de olhar nós já sabemos como está. E muitos dirão que é por conta da gordura.
Então vamos lá. Que fatores vão influenciar então essa qualidade da carne? Que fatores vão influenciar na maciez da carne? Que fatores vão influenciar na construção dessa gordurinha, das fibras musculares? Vamos lá. Não podemos parar. Primeira coisa que influencia. Poderia ser outra coisa, poderia, mas nós vamos falar do início, né? Uma das escolhas que nós vamos ter é quais animais vamos criar. Quais animais nós vamos escolher para criar. Porque isso vai refletir na qualidade da carne. Tá? Que animais podemos criar também? Outra pergunta. Tá? Nós dividimos assim os animais, as raças, nós poderíamos dividir em dois grupos aqui. Tá? Animais zebuínos e animais taurinos ou animais europeus. Esses animais, eles têm diferença muito grande na composição da carne. Principalmente na questão da gordura, tá? Principalmente na questão da gordura. Mas também no ganho de peso, tá? Na maciez da carne, isso vai... E aí eu não quero entrar muito assim... eleger quais são os animais melhores ou piores, porque temos pessoas também que são apaixonadas por tipos de animais para ser criados. Mas assim, nós podemos dizer que se eu quero animais que tenham mais gordura na carne, eu vou ter que escolher esse animal. Ah, professor, eu não posso criar, não é muito quente e tal. Então a gente começa a trabalhar, começa a fazer cruzamentos industriais e tal. Isso é uma coisa que nós vamos fazer lá no futuro. Podemos dar uma aula só sobre cruzamento industrial, ou outros cruzamentos, ou escolha de animais para se criar. O fundamental importante aqui, nós entendemos que essas raças irão influenciar no bife que vai no teu prato. Tá? Se você quer uma carne mais macia, uma carne com mais gordura, com mais marmoreio, você vai escolher uma carne desse animal aqui, tá? Que é um animal europeu, não só europeu, principalmente os animais europeus britânicos. Nós também dividimos os animais europeus em britânicos e continentais. Os animais continentais são animais maiores, mais tem menos marmoreio. Aí você vai encontrar apaixonados que vão falar o contrário, mas isso é quase que um senso comum já hoje em dia, tá bom? Não só podemos dividir as raças como influenciadoras, mas também o sexo, tá? É sabido que as fêmeas acumulam mais gordura do que os machos, tá? E como também nós podemos falar condição sexual, os animais castrados, os machos castrados, são mais acumuladores de gordura do que os animais inteiros ou não castrados. Tá? Eu gosto mais da expressão animais inteiros, mas muitos gostam da expressão não castrados. Então, as fêmeas vão acumular mais gorduras do que os machos inteiros. E vão acumular mais gorduras até do que os machos castrados. Tá? Então, esses são fatores que vão influenciar. Nós podemos mudar isso? Podemos diminuir essas diferenças, mas nunca estipá-las. Isso é impossível. A idade, tá? Animais mais velhos vão diminuindo a quantidade de água na carne e na carcaça e vão aumentando a quantidade de gordura, tá? Principalmente a gordura interna, tá? Mas não só isso, tá? Não só isso. Também são carnes mais firmes, porque são animais que andam mais, são animais que se movem mais.
Olha só, pessoal, e nós estamos falando de maneira bem genérica, tá? Em outras aulas, nós podemos entrar em questões mais detalhadas, inclusive indicar alguns artigos para vocês. Mas, assim, de forma geral, os animais com idade mais avançada vão ter carnes de menor qualidade, tá? Vão ser carnes mais duras, às vezes carnes com gosto mais característicos, menos desejáveis, tá? Deus. Uma outra questão que é muito influenciadora é o manejo. Ah, mas o que é isso? O que é manejo? Manejo vem da palavra manejar, né? De manusear, de trato, de cuidado. Como que eu cuido desse animal? Quando eu falo de cuidado, não é que você vai tratar assim, oi, vaquinha, vou casar com você, ou tourinho, vou namorar contigo. Não, 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 não é isso só apenas. O que eu vou dar de alimento para ele? É um animal que vai comer capim o tempo inteiro, vai comer um pouquinho de ração ou concentrado. Como que vai ser esse trato? Eu vou abater esse animal, eu vou deixar ele 100 dias no confinamento, eu não dou água para esse animal direito, eu bato nesses animais, eu grito com esses animais o tempo inteiro, eu dou porrada, isso tudo vai influenciar na qualidade da carne. Eu dou água de qualidade ou não. Quando eu falo eu falo de maneira geral, tá? E isso nós podemos ramificar, tá? O manejo alimentar. Tem pessoas ainda que vão falar assim, ó, Torival, eu prefiro animal a pasto. Beleza, é uma característica daquele indivíduo, tá? Mas você vai encontrar pessoas que vão falar, não, eu não tenho nenhuma preocupação, eu quero uma carne bem marmorizada, com bastante gordura e bem macia. Então, se nós demos uma alimentação mais acelerada para esse animal, e quando eu quero falar em aceleramento, eu vou ter que falar em algum momento de um concentrado, quanto mais concentrado eu der, mais rápido vai ser o ganho de peso desse animal. Sendo mais rápido esse ganho de peso dele, ele vai atingir uma idade de maturação mais rápida. Ele atingindo a idade de maturação, ele vai diminuir a produção de músculo e aumentar o depósito de gordura, tá? Tanto subcutânea, que vai ser importantíssima, como também do marmoreio. Tá? Se eu aumento também a velocidade de crescimento desse animal, eu vou abater esse animal mais jovem. Logicamente, eu vou também proporcionar uma carne mais macia. E assim vai. Essas questões são importantíssimas. Uma coisa também que vai falar muito do manejo é as condições de abate. E aí, quando eu falo do abate, o abate também a gente divide ele em pré-abate, né? Se eu falo de pré-abate, eu posso dizer assim, como que eu tratei esse animal nos momentos antes do abate? Esse animal viajou 3 dias para ser abatido, sem beber água, com o sol quente na cabeça, é uma coisa. Se ele andou 50 quilômetros apenas, já foi ser abatido com condições excepcionais de abate, com tudo que é fundamental, hidratação, sem maus tratos, sem ferroada, ele vai me dar uma carne diferente. Tá? Nós sabemos que o bem-estar animal é intimamente ligado na qualidade da carne. Não só na questão também humanitária, mas também na questão da qualidade. Animais que sofrem mais o abate tendem a ter carnes mais rígidas, tá? Tem que ter carne com substâncias indesejáveis. Então, quanto mais eu proporcionar a esse animal um abate humanitário, melhor essa carne será. Tá? Se eu bato muito nesse animal, vai ter partes com hematoma, vou perder. Tá? Eu vou ter carnes com gostos estranhos. E aí, logo após o abate, tá?
nós temos o resfriamento. Muitos dirão que o resfriamento faz parte do abate. Ele faz parte do contexto do abate, né? Quando eu levo o abate, o animal a ser abatido. E o resfriamento, quando nós falamos de algumas características da carne, é importantíssimo. Às vezes nós negligenciamos essa questão, mas não poderíamos. Tá? O resfriamento. Então, o que é? Quando a carne vai se transformar, aliás, quando o músculo vai se transformar em carne, ele tem um processo chamado rigor mortis. Tá? Depois nós vamos entrar mais detalhado, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Nós vamos ter aulas aí para frente mais detalhando essas questões. Eu tomo um negócio chamado rigor mortis. É o processo de transformação de músculo em carne. Você vai encontrar outras expressões, outras finalidades do rigor mortis. Por exemplo, quando fazer uma perícia no ML, ele analisa o rigor mortis. E pelas aquelas características do rigor, ele vai saber quanto tempo esse indivíduo faleceu, por exemplo. Tá? Então, é um desses detalhes. E se eu proporciono as condições para que esse músculo transforme-se em carne, tá? Mais perto da realidade, o que seria essa realidade? Seria as condições ambientais, né? Nossa, aqui no Brasil, aqui no tropical, a temperatura que não é zero e nem uma temperatura também 45, né? Esse rigor aconteceria mais naturalmente e a carne não ficaria tão rígida no final, tá? Não ficaria tão rígida no final. E isso tem alguns aspectos, né? Sabe-se, se eu deixar uma temperatura muito alta, eu vou aumentar a perda por resfriamento. A carne vai perder água gotejando. Se eu acelero demais, eu evito que essa perca de água. Mas também eu tenho um outro detalhe. Eu vou encurtar rapidamente as fibras musculares e essa carne virá ficar tão rígida. Tá? Uma das características que você pode fazer também é colocar um frio muito alto, tá? Com ventilação, e aí queima a carne. Queima a carne. E aí, então, os frigoríficos hoje em dia estão utilizando o artifício de quê? De exigir a gordura de cobertura, porque ela vai proteger essa carne de uma queima, tá? Mas também proteger de um encurtamento rapidamente das fibras musculares. Então, vocês estão percebendo que a gordura, além de ser importante para o paladar em si, pelo perfil dos ácidos graxos e outras cositas mais, mas também por quê? Porque a gordura é como se fosse um cobertor dessa carcaça, dessa carne. E aí vai evitar que ela tenha um encurtamento rapidamente e também que se queime. Então, o resfriamento é fundamental na qualidade da carne. Tá? Não podemos nos iludir. E também, se não resfriarmos, a possibilidade do crescimento microbiano será também muito alto, o que também nós queremos evitar. Além do tudo, né, nós estamos falando de resfriamento, isso acontece de varia, mas em bovinos, vamos falar assim, em torno de 24 horas. Né? 24 horas é um período interessante. Só que ele vai sair do período de resfriamento e vai passar por um período de conservação, que nós vamos ter que armazenar essa carne. Ou ela vai ser comercializada como carcaça, né, para que o varejo
ou faça essa desossa, ou já fazer a desossa no momento logo que já resfriou e depois armazenar. O importante é dizer que esse armazenamento é fundamental na preservação da qualidade da carne. E eu vou falar para vocês, rastreando reclamações de consumidores, a maioria deles reclamam de carnes por off-flor, com gosto ruim, e nós vamos observar que o causador foi armazenamento. Como assim? Câmaras frigoríficas e gôndolas que são desligadas, principalmente em carne a vácuo, forma aquele suco, liga, desliga, carne praticamente deterioradas, porque não preservam a carne no que é necessário. Como hoje nós estamos falando de maneira passant, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas em aulas por seguinte, nós vamos estar falando o que é necessário especificamente. Essa aula de hoje é mais um chamariz do que nós precisamos saber de fatores que influenciam a qualidade da carne. Mas uma das coisas que eu mais observo é estabelecimentos que liga e desliga o freezer. Liga no momento que está comercializando, aí à noite desliga, e aí essa carne lixa, esfria, quente, esfria, quente, e aí perde-se as suas características principais. E por fim, preparo, né? Quem me disser que o preparo de uma carne não vai influenciar na sua qualidade, não vai exigir um bom preparador, uma cozinheira, um cozinheiro, um churrasqueiro ou churrasqueira, né? É fundamental o preparo. A forma que isso é apresentado, como que esse prato está apresentado, como que esse espeto está apresentado, a forma que você cortar a carne, a forma que você preparar, que você colocar no espeto, que você fazer um bife, que você fazer uma carne de panela, tudo isso, que você fazer uma linguiça, tudo isso vai influenciar. Então, o preparo é fundamental. Tudo é importante, não é? Mas se você fizer tudo certo e errar no preparo, não vai dar, né? Não vai dar. Então, pessoal, aqui olha só, essa carne aqui, para quem gosta de uma carne suculenta, maravilhosa, né? Por que será que a gente coloca aquele tomatinho? Porque aquele visual é fundamental. Vamos entender um pouco, então, da cadeia produtiva da carne. O consumidor, que é quem vai ser o determinante, tá? Ele tem toda uma cadeia aqui que vai influenciar nessa aceitação no consumidor. Quais foram as raças que eu escolhi? Como eu criei esses animais, tá? Como eu escolhi quais animais para engordar, se eram machos, se eram fêmeas, se eram animais castrados ou não. Então, nós poderíamos dizer que isso aqui está na produção. Isso aqui o produtor escolhe. Processamento, como é que esse frigorífico tratou, como foi as condições pré-abate, e aí entra também um pouco do produtor, mas principalmente do frigorífico. Tá? Como que o varejo armazenou, obviamente o frigorífico também armazena, mas principalmente como que o açougue armazenou essa carne, como que o mercado armazenou essa carne. E por fim, como essa carne foi bem preparada ou mal preparada. Pois bem, pessoal, espero que tenham gostado. Falamos aqui de maneira muito breve. Espero ter chamado a atenção de vocês para que em aulas por seguinte a gente entre mais em detalhes, tá? De coisas específicas aí que nós temos para falar. Aí, ó, eu sei, tem gente que tem falando assim, mas a carne de confinamento tem caroço de algodão e alterou o sabor da carne. Porque a carne a pasta é melhor. Porque eu gosto de carne de animal inteiro. Pessoal, a gente tem tempo para tudo, tá?
aulas por seguintes nós vamos com certeza estar falando. Então, muito obrigado. Aqui o meu e-mail. Vocês podem estar mandando, tá, algumas perguntas que porventura desejem e até dar sugestões de alguns temas por seguinte, para a gente estar trabalhando, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela paciência, um beijão no coração de vocês.